dizer, não é que não teve golpe, teve. E quem está mandando no Brasil é o partido único do MSTF. Exatamente, porque tentativa de golpe, essa suposta tentativa de golpe que o bolsonarismo teria essa intenção, não aconteceu, então aí é golpe. Quando o golpe é bem sucedido, porque o STF deu um golpe no Brasil, aí não é golpe, aí é democracia reborn. Pavinato, o que está acontecendo no Brasil é, como nós já falamos aqui, total ausência e destruição do devido processo legal. Já falamos isso muitas vezes. E quando o tribunal, a primeira turma, superou a preliminar, o que eu quero dizer com isso? Quando a defesa apresenta suas razões, ali naquele julgamento em que foi aceita a denúncia, ela, antes de falar do mérito, ela fala do que nós chamamos preliminares. Suponhamos que a ação foi... Quer significar preliminar? É o Lula e a Janja à noite. Ele não pode tomar azulzinho por conta da cirurgia, tipo assim, só preliminares. Antes da gente discutir o mérito, nós precisamos... Antes do mérito, antes de meriter... a gente precisa dizer aqui que a defesa não teve acesso a todos os documentos. Isso é uma preliminar processual, que foi superada com o seguinte argumento. A defesa disse, nós não tivemos acesso a todas as provas. E aí ela foi rebatida com o seguinte argumento muito elaborado. Tiveram sim, tiveram acesso. Então aí superou essa preliminar. Logo depois, vem agora a confissão da própria turma, dizendo que eles não tinham tido acesso no momento em que eles liberam o acesso a todos os documentos, não sei quantas mil gravações, etc e tal. Agora... Será que eles são parentes do Juscelino? Será que os 5 lá também são filhos? Agora, é importante dizer o seguinte, a defesa, ela não ficou privada desses documentos só naquele momento em que ela apresentou a defesa. Agora, para fazer a oitiva das testemunhas, também está prejudicado, porque não deu tempo de analisar esse número enorme de documentos. E, às vezes, algum conteúdo ali serviria para fazer uma pergunta a uma testemunha-chave que poderia elucidar o caso de forma até a demonstrar que não houve golpe nenhum, nem tentativa de golpe nenhum. Não teve. Mas o golpe teve sucesso, exatamente. O STF deu o golpe e conseguiu. Não é que não teve golpe, teve. E quem está mandando no Brasil é o partido único do MSTF. Exatamente, porque tentativa de golpe, essa suposta tentativa de golpe que o bolsonarismo gostaria teria essa intenção, não aconteceu, então aí é golpe. Quando o golpe é bem sucedido, porque o STF deu um golpe no Brasil, aí não é golpe, aí é democracia reborn. Então, é assim que nós estamos seguindo com essa farsa, que eu acredito também que no futuro, e acredito que no futuro próximo, essas pessoas vão ser responsabilizadas. E aqui eu estou dizendo não só os envolvidos diretamente que estão tomando decisões, mas aquelas autoridades que foram omissas, inclusive Senado Federal, e também a imprensa que está servindo como propagandista do regime. Porque se a gente voltar lá atrás do nazismo, a imprensa propagandista do nazismo também foi julgada e condenada. Então vocês são todos cúmplices e responderão pelos seus atos. Você que está em casa, saiba que neste regime, ou você é daqueles que toma decisão, ou você é daqueles que toma... Qual deles é você? Então preste atenção. Para gravar bem, anota com pelicano o caderninho da sua vida. Teve tentativa de golpe no Brasil? Não. Teve golpe. Só que o golpe foi bem sucedido. O golpe foi bem sucedido e foi perpetrado pelos ministros, pelos usurpadores do cargo de ministro do STF. Porque ninguém que está ali podia estar ali. Vivi, e outra coisa que também é muito importante a gente olhar aqui, essa notícia, tanto no site do Globo, do UOL, eles falam das pessoas como golpistas. Não falam como na Revista Oeste, você vê ali, do suposto, porque é a ética, é a coerência. Mas não, eles já rotulam, eles já dão a sentença, são golpistas e
quando eles trazem essa... agora vamos considerar esse gesto tão nobre, tão belo, de, poxa, rever, né, esses 20 casos que, quem sabe, dá para colocar ali progressão e mudar até, de uma certa forma, para, entre aspas, ajudar aqueles que são os golpistas. Então, olha que gesto nobre, olha que pessoa boa, não é? Esses ministros, como eles são bons, como eles são humanos. Agora... que cabelos lindos, você olha para Alexandre, que cabelos sedosos. Sim, que coração lindo que eles têm. Agora, é como quando a gente, aqui na Avenida Paulista, a gente, de repente, passa por um assalto e o assaltante, ele já tá levando, né, tuas coisas, teu celular, teu dinheiro, tua carteira. Aí você fala assim, mas me deixa o meu RG, porque senão eu tenho que fazer tudo de novo. É quase esse tipo de bondade, entende? Ele tá te roubando, ele já te deu o golpe, agora eles vêm com essa da progressão da pena. Então é muito hipócrita, é irônico e é um desrespeito também com essas pessoas que são mães, são avós, são famílias, né? Que eles não devem ter, né? Mas repare, as coisas não acontecem por acaso. Na semana passada, o ex-presidente Michel Temer, lembra o Michel Temer? Lembro. Ele veio a público dizer o quê? Que o Alexandre de Moraes não estava sendo rigoroso, que ao contrário, ele é muito humano. Estava defendendo a herança dele. Então, ele estava revendo as penas. Olha como as coisas, né, se encaixam. Mas agora... Você viu o passa-moleque que ele tomou? Não. Quem é mais sênior do que o Michel Temer do PMDB? Mais sênior? No MDB. Quem é o mais sênior do MDB? Sarney falou que não teve tentativa de golpe no 8 de janeiro. Pronto. Deu um Imagina, o Temer fala que o Temer tomou passa-moleque naquela idade, só pode ser quem? Do Sarney. Ele não teve. Isso aqui é o quê? É o cara que foi presidente da República, acabou o regime e foi presidente, que morreu o Tancredo. Você quer alguém que entenda mais de golpe do que o Sarney dentro do jogo político? Eu desconheço. Essa informação é pesada, essa que você passou agora. Não, ele falou para ver já. Isso foi publicado. Essa é a informação chave, porque mostra que mesmo o sistema já não está mais suportando aqueles que estão querendo fazer a sobrevivência do sistema com o absoluto absurdo. Não tem como, até mesmo no sistema, porque o Sarney, ele é do sistema, tá? E ele é realmente, como você falou, aí é como você pegar alguém que está no arquiducado, né? E o Temer, ele é um ex-rei que caiu e não está mais. Então, olha, eu vou te falar, do fundo do coração. Está muito claro, é muito claro, por exemplo, 2 pesos, 2 medidas, não, é 1 peso, a medida determina o STF. É só isso, e nem adianta a gente ficar. Por qual razão? Porque a grande pergunta que se faz é qual é o limite disso. Lerei a frase do Sarney. O repórter pergunta ao Sarney: o ataque aos 3 poderes no 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Esta é a pergunta de Veja. Resposta de Sarney: não. Houve um excesso de judicialização da política e de politização da justiça. O Supremo deve ter em mente que, enquanto nós tivermos o sistema penitenciário que temos, ele será uma escola de crime em vez de ser um lugar de recuperação. Para que os presos possam desfrutar de uma vida futura recuperados. Isso tudo não funciona. Enquanto for assim, as penas devem ser punições que não afetem a lotação penitenciária. Nós temos que abandonar os processos políticos e ver as coisas factualmente. Fecho aspas, presidente José Sarney. Esse é o ponto. Foi tentativa de golpe? Como o Arthur falou, está tudo articulado. Veio o Temer, começou a falar as bobagens que ele falou, com todo respeito a Vossa Excelência, que é um homem extremamente elegante, mas pessoas elegantes também falam bobagem. Fez tudo, aí veio o Sarney diz: olha, vamos acabar com a brincadeira, porque a gente já está vendo que o sistema jurídico brasileiro não funciona. E aí, sempre eu tenho falado, quem vai derrubar essas pessoas, com todo respeito, Ana, eles não serão julgados pela história. Porque quem vai derrubar essas pessoas é o próprio sistema. Porque nós não temos condição de derrubar essas pessoas. E até pelos erros que nós cometemos, nós, a direita, por não termos feito partidos de direita de verdade, por não termos alavancado valores, por não termos
trabalhado essencialmente pela meritocracia. Você precisa ver a quantidade de medíocres do nosso lado que alavancam apenas porque são bajuladores. Então, esse é o grande problema. Então, nós temos que torcer para que o sistema, na hora que ele, para sobreviver, retire essa gente, crie um espaço para a gente tentar entrar ali e dizer, vamos refazer e reformular tudo isso. E aí a gente tem que fazer exatamente o percurso que a esquerda fez, desestruturando tudo que estava, e a gente volta para reestruturar com os nossos valores. E é aí que a gente tem que entrar. Porque, por incrível que pareça, para que isso aconteça, que eles saiam, vai ter que ter feito um pacto com eles. Eu tenho certeza que eles vão aceitar a anistia. No frigir dos olhos, vou dizer, já que a anistia me beneficia, a gente não pode esquecer de ficar falando do projeto do Sargento Gonçalves. Sim. Que ninguém está falando da revogação dessas duas estrovengas. Que vale lembrar, sem que a primeira turma pudesse rever uma decisão da Câmara dos Deputados, porque segundo o artigo 92 ou 97, eu nunca lembro qual é, algum desses dois, diz que só o plenário do STF pode anular um ato da Câmara dos Deputados. Olha. Não a primeira turma. Quando eles disseram, a gente vai suspender só os crimes do 8 de janeiro. E eles disseram, os crimes do 8 de janeiro são depredação de patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. Disseram nisso que, não suspendendo contra o Ramagem os crimes de golpismo do 359L e 359M do Código Penal, eles negaram que isso é um crime continuado e que o 8 de janeiro é divorciado, portanto, da depredação do patrimônio público e da deterioração do patrimônio tombado do dia 8 de janeiro de 2023. E fazendo isso, o que esta primeira turma, o que este bando que, se tivesse notável saber jurídico, jamais teria incorrido nesse erro de imbecil, de estúpido, de iletrado, de janjões. Janjões! Porque quando vocês dizem isso, vocês dizem o quê? O STF está errado em condenar o povo do 8 de janeiro de 2023 nos golpismos do 359L e 359M, porque eles só cometeram depredação ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado, porque o golpismo não aconteceu em 8 de janeiro, já que o Ramagem não teve o processo suspenso por ele. Então, ou vocês colocam na rua o povo brasileiro do 8 de janeiro, porque não é um crime continuado, ou vocês suspendem todo o processo contra o Ramagem. Vocês têm que decidir. É isso aí. Professor, quando você coloca, né, que é o próprio sistema que vai se reorganizar para tirar esse... enfim, para consertar um pouco dessa lambança, e depois a direita vai ter que fazer como a esquerda, ir construindo, inclusive a base, né, de militância e tal, que nós não temos e tudo mais. Esse processo já não está acontecendo, porque quando a gente vê Temer falando que está reunindo com o governador, Rui Costa já fala que não teve golpe, agora Sarney fala que não teve golpe, recentemente teve uma entrevista do Rondolfo com o Flávio Bolsonaro, dizendo que não teve golpe, o presidente do PCO já tem que fala que não teve golpe. Então, assim, esse sistema, ele já tá organizando, porque assim, a situação está ficando tão descontrolada, que aí já está se organizando para ter um candidato em 2026 que possa pacificar o país, para que a gente possa voltar a uma normalidade. É legal você ter falado isso, sabe por qual razão? Eu posso estar enganado, eu não quero dar uma de mãe de Ná aqui, ou o cara que está vendo as entranhas da realidade. Não, a gente não é está isso. vendo os movimentos, né? Mas é ver os movimentos. Mas sabe qual é o grande detalhe? É que a própria esquerda, a centro-esquerda, está começando a procurar a centro-direita e os conservadores, não é para pedir desculpa. É para dizer o seguinte, me ouço, porque nós não somos iguais a essa gente, não. Até eles estão querendo procurar. O problema é que nós temos que conversar com eles, mas deixar muito claro, os nossos valores são esses. Isso aí a gente não negocia. É que nem quando o PCO foi e elogiou e falou, criticou o STF. Todo mundo, nossa, o PCO, não. O PCO defende aborto, defende isso, defende aquilo. Não vamos apagar Não, eu isso. sei, não vai apagar, mas o que eu estou te dizendo esse processo de reorganização
Está sendo necessário, porque eles viram que o pior erro que eles cometeram, o Pavinato tem falado isso na crítica que ele faz ao notável saber jurídico. Não vou utilizar essa linguagem tão erudita, mas colocaram foi medíocres. O que eles perceberam é, para fazer uma bosta tão grande, a gente não poderia ter colocado gente tão medíocre. Porque esses caras não conseguem fazer nada do que uma evacuação atrás da outra. Eles já estão percebendo isso. Quando você olha e vê aquelas bobagens que o Toffoli fala, você vê as desculpas que o Alexandre de Moraes fala. O Alexandre de Moraes é tão assustador que ele já não consegue mais articular o que ele vai falar. Aí ele coloca uma coisa, depois coloca uma contradição, depois fala isso, ele se justifica aqui, depois dá uma palestra para estudante, aí dá uma palestra para professor. E você olha e diz, como é que você concatena? Às vezes justamente por causa disso, porque só fica exposto, porque existe a revista Oeste, porque existem na internet, no porque se fosse naquela época que só tinha televisão, querido, a gente era o céu do político. O que o Roberto Marinho mandava nos presidentes? Essa é a nossa importância histórica. Incomoda tudo isso a polarização, mas não é a polarização, é só a verdade que incomoda. Tudo isso está acontecendo exatamente porque eles não conseguiram calar algumas pessoas e alguns canais, dentre eles a Oeste. A Oeste vai ser, eu não estou aqui para bajular ninguém, mas a Oeste vai ser estudada historicamente daqui a 50, 100 anos. A Oeste chama de manifestantes, e as pessoas que aqui estão. O que incomoda é a democracia, é a pluralidade de pontos de vista, é isso que incomoda. Quando você fez a comparação do aumento da penalização para crime de calúnia, contra o chamar de ladrão, nem calúnia aquilo é, apenas uma opinião, como disse o André Mendonça, para as autoridades, eles não podem ter a democracia porque por mais medíocres que eles sejam, eles não são burros e alguém deve ter falado, democracia é o poder do povo não governa. Ora, o único poder que ele tem é controlar seus governantes, incluindo vocês, porque vocês fazem parte dos poderes do Estado que configura a governança. Então o povo tem que controlar. O que eles descobriram? Se a gente permitir o povo nos controlar, eles vão perceber que a gente não está falando coisa com coisa, que nós não estamos seguindo o processo legal, que não existe mais sistema jurídico no Brasil. A Constituição, que é uma porcaria, mas foi rasgada, é melhor ter uma porcaria do que não ter nada. Não tem mais nada hoje. Então a gente tem que controlar. E nós temos que controlar por intermédio de quê? Cala a boca dos contestadores. Exato. Uma das melhores frases que você falou uma vez, Pamela, a gente discutindo as essências, o que é condição necessária e suficiente da democracia. A gente estava no outro programa e você falou assim, talvez a condição suficiente para a democracia não é nem a liberdade de expressão, é o direito de contestar. Que engloba nem voto, nem nada. É criticar. Eu gravei aqui. E eu fico feliz porque eu acho assim que nós estamos vivendo um momento histórico. Todos os momentos são históricos, mas esse é muito peculiar porque todas as ditaduras no mundo foram instaladas em momentos em que não existia internet e redes sociais. Então, esta tecnologia é o que está salvando e que pode vir a salvar o Brasil. Então, é histórico porque o Brasil é o primeiro caso de uma tentativa de instalar a ditadura no início do programa agora. Sabe o que eu acho, na verdade? Eu acho que sem a rede social nunca teve nem democracia representativa, pelo menos, num país do tamanho do nosso. É fácil você ter na Suíça. Você põe todo mundo numa quadra de tênis, cabe toda a população lá e eles deliberam. Agora num país, Estados Unidos, Brasil... É importantíssimo a internet. Nunca teve uma democracia de verdade sem a rede social. E é bom a nossa audiência ter consciência disso, porque a nossa audiência é extremamente qualificada, está aqui todos os dias nos assistindo, está sendo informada. É importante vocês terem isso em mente, porque às vezes as pessoas falam assim, o que eu posso fazer? Gente... Curte, compartilha, comenta, dê engajamento aos conteúdos relevantes com os quais vocês concordam. Exato. E isso não se cale. Muito importante. E não se cale, sabe por quê? Aí o povo fala assim, porque os políticos, o Brasil sempre teve a voz do Brasil. A voz do que é a voz do Brasil? A voz do Brasil é aquele horário programa que chato você obriga o povo a ouvir voz do político eleito. Horroroso. Horário eleitoral obrigatório. Você obriga o povo a ouvir a voz do político que quer se eleger. A rede social é a voz do brasileiro. Então eles passaram a vida acostumado que o brasileiro, o povo só escuta e só fala o político que quer se eleger ou o político que está eleito no Manaus. A hora que vem a rede social, que é a hora deles ouvirem a voz do povo, do brasileiro,
Ai, é muito... Ai, são pessoas não civilizadas, professor Suano. Nós temos que recivilizar as pessoas, os brasileiros. Ai, eles são muito odiosos. São animais selvagens. Eles não têm o mínimo de decoro. Eles não têm elegância. Eles são a mistura do mal com o atraso e... pitadas de psicopatia. Mas é o seguinte, meu amigo, não é só a voz do pobre, não é só a fala do povo que é desagradável, não. O pobre fala alto, o pobre fala besteira porque ele só aprende besteira. O pobre fala errado porque a educação que o Estado tem que dar é uma porcaria. E não é só a voz e o que o pobre fala que é ruim, não, é o cheiro também. Sabe, é o gosto de ter que viver com uma arma na cabeça com a segurança pública. Então, o dia que vocês souberem como é que o povo vive, vocês vão entender por que é que o povo fala assim. A rede social é a verdadeira voz do Brasil, porque é a voz do brasileiro. E o Felipe veio aqui para dar uma... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.